Eu quero saudar os nossos irmãos e irmãs congregados da nossa igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre o tema para onde nós estamos olhando. E como base para esta reflexão, eu quero ler com os irmãos o livro de Marcos, no capítulo 10, os versos a partir do 46 ao 52. E eu quero, irmãos, refletir com os irmãos sobre esse tema e me basear nessa história. Essa história, ela é bem conhecida, não é? Que está registrada aqui em Marcos, no capítulo 10, o verso de 46 e diante, que trata sobre a cura do cego de Jericó. Irmãos, eu estava em minha residência, né, nesse momento que nós estamos convivendo desse confinamento ou dessa quarentena, né, que estamos todos em casa refletindo, e também um momento para uma reflexão da nossa vida íntima e pessoal com Deus. E Deus me deu esta palavra na madrugada. Eu estava orando e Deus falou profundamente ao meu coração que muitos estão apenas olhando para as circunstâncias, mas não estão exatamente vendo o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu quero exatamente falar sobre isso, mas antes eu gostaria de orar com os irmãos e voltarmos a essa reflexão. Eu convido a você para orar juntamente comigo, mesmo aí na sua casa, onde você está, e nós podemos unir a nossa fé e estarmos em comunhão com Deus e também uns com os outros. Então oremos. Deus querido e amado, nós queremos, ó Deus, te agradecer grandemente por estarmos, ó Deus, em nossas residências, ó Deus, nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa, a nossa Paraíba, e estamos aqui, ó Deus, mesmo nas nossas casas, mas te louvando, te bendizendo e, sobretudo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Por isso, ó Deus, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. E também te pedir, ó Deus, pela tua palavra, que ela produza nesta noite os frutos para a qual ela será enviada no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, como eu estava falando, que Deus havia falado no meu coração, que muitos estão apenas olhando para as circunstâncias, para os problemas, para a situação, né, que estamos enfrentando hoje, e estamos esquecendo de ver o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E, aparentemente, parece que essas duas palavras, elas são as mesmas coisas, mas na verdade não. Porque olhar tem uma conotação, tem um conceito diferente de ver. Eu quero dar um exemplo de olhar. Olhar é quando você dirige a sua vista para alguém ou para algo. Por exemplo, você pode olhar para um passarinho e ver e olhar ele passando, e apenas aquele olhar fica só naquela aparência e tudo passa. Mas ver, o conceito de ver é você perceber algo
através da sua visão. E, por exemplo, quando você vê algo, você já procura resolver aquilo que você vê. Por exemplo, você chega na sua casa, você vai na cozinha, vê que está faltando gás, por exemplo, imediatamente você toma aquela providência, você percebe, você repõe. Então é diferente de você apenas olhar e não agir, como eu descrevi o significado de olhar, que é apenas você se dirigir para algo ou alguém e nada mais. Por isso, queridos, que eu quero refletir com vocês nesta noite sobre para onde nós estamos olhando, ou o que nós estamos vendo, já que são duas palavras diferentes, que a princípio nós achamos que é a mesma coisa. Muito bem. E fazendo a leitura da palavra de Deus, que se encontra, como eu falei anteriormente, no livro de Marcos, no capítulo 10, os versos de 46 a 52, a Bíblia diz assim: Jesus, saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele continuava gritando mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. E ele foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. E exatamente esta palavra que está contida nesses versos que eu li, que é ver, diferentemente de olhar. E eu quero exatamente pensar com os amados nesta noite. E, meus queridos, quando o verso 1 nos diz que Jesus foi juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão em direção a Jerusalém, saindo de Jericó, como diz o verso 46, a parte A, precisamos entender o que está querendo dizer esse versículo. Que naquela época do ano, todos os judeus que moravam num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, eles iam regularmente ao templo em Jerusalém celebrar a Páscoa. E aquele homem chamado Bartimeu, ele sabia que iria encontrar muitas pessoas e se instalou estrategicamente na beira do caminho, onde certamente os viajantes, teriam que passar. E seria uma grande oportunidade para pedir esmolas, já que era o seu ofício, e também como registra o versículo 46 na parte B. Muito bem. Por isso, meus amados, eu quero pensar com vocês sobre essas duas palavras, olhar e ver, e usar esse
personagem, esse personagem é Bartimeu, este homem chamado Bartimeu. Eu quero exatamente pensar com os irmãos nesta noite para que a gente diferencie o que é olhar e o que é ver. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite de domingo. Muito bem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, o verso 12, a palavra de Deus nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus expõe a verdadeira situação do coração de uma pessoa diante de Deus. A palavra de Deus atravessa, como diz esse verso, de um extremo ao outro. Ela espeta, irmãos, e fere a nossa alma, atribuindo a essa pessoa redenção exclusivamente ao sangue de Cristo. Mas, irmãos, eu quero lembrar que a manifestação da graça de Deus em Cristo depende de certas condições, de não apenas estarmos olhando, mas, ao contrário, ver que Deus, Ele pode fazer exatamente aquilo que nós não podemos fazer. E nesse primeiro ponto, eu quero compartilhar com os irmãos, nesse primeiro ponto, ver as nossas verdadeiras necessidades. E referindo-me a esse personagem, Bartimeu, ele tinha em sua alma uma necessidade, e essa necessidade era ver. Veja que não era olhar para Jesus, ver aquela multidão, saber que Jesus estaria naquele meio e apenas, como descreve a palavra, olhar, ver aquilo passar. Mas ele queria ver. E ver é diferente, porque ver é você olhar com a sua visão, perceber algo e logo tomar providências ao seu favor. E quando aquele homem, diz a Bíblia, deficiente físico, percebeu, ele viu com os olhos da fé. Claro que até então ele não enxergava, mas os olhos da fé fez com que ele pudesse ver Jesus Cristo. Ver que Jesus Cristo de Nazaré estava no meio daquela multidão que o verso 46 se refere. E ele pensou: esta é a minha única oportunidade. E Bartimeu, ele viu, ele ouviu também, ele não escutou, e também são duas palavras que eu gosto muito de conceituá-las em minhas pregações. É quando você está escutando e quando você está ouvindo. Que parece que as palavras têm o mesmo sentido, mas na verdade não tem. Porque quando você está ouvindo,
É a mesma coisa de você estar em sua casa, sentado no seu sofá, na sala, em sua cadeira, e você ouvir, e você escutar, escutar um carro passando na frente de sua casa, você escutar um passarinho cantando, e nada mais acontece. Diferentemente de ouvir, é quando você se debruça naquilo que você está ouvindo e logo você é alimentado por aquilo que você está ouvindo. Há exemplo do que expressa a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 19, que diz: se dermos ouvidos à palavra de Deus, nós comeremos o melhor desta terra. E está se tratando de dar ouvido, de ouvir, e não apenas escutar, que são coisas diferentes. E meus amados, em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, no verso 24, diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E meus amados, referindo-me ao verso 47 do capítulo 10 de Marcos, em referência, o verso diz: ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar. Então ele estava ouvindo. A Bíblia, o verso é claro, ele diz ouvindo, ele não escutou, que é diferente de ouvir. Ele diz: ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E meus amados, aqui ilustra dois tipos de ouvintes: aquele que escuta e aquele que ouve. E meus amados, e o que escuta é considerado aquele homem ou aquela pessoa insensata. Apenas escuta, mas não pratica a palavra. Mas já aquele que ouve a palavra, é aquele homem sábio que, além de ouvir, coloca em prática e, sobretudo, constrói a sua nova vida em Cristo. Muito bem. E, meus amados, Bartimeu, ele sabia que Jesus Cristo poderia abrir os olhos, os seus olhos. E quando ele gritou: tem misericórdia de mim, ele estava exatamente declarando a sua necessidade perante Jesus. Portanto, meus amados, olhando para esse texto e trazendo para esse tema que nós estamos aqui refletindo sobre ele, para onde nós estamos olhando, ou o que significa olhar e ver, exatamente Bartimeu, ele não queria apenas olhar aquela multidão. Ele não queria apenas olhar aquela multidão. Ou seja, dirigir a sua vista para algo, ou para alguém, ou para aquela situação. Mas ele queria ver. Ele queria ver, perceber através da sua visão, reconhecer que é o significado de ver. E reconhecer que Jesus estaria ali e que ele poderia resolver o seu problema. E, meus amados, o caminho para crescer é exatamente diminuir. Queridos, quando nós olhamos para a revelação bíblica, nós encontramos
o salmista, no Salmo 18, verso 30, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é o nosso escudo. Ele é o refúgio para todos aqueles que nele se refugiam. Glórias a Deus. Voltando ao verso 48 do capítulo 10 de Marcos, que estamos refletindo sobre essa história, a cura do cego de Jericó, o verso nos diz, o 48, e muitos pediram para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, meus amados, por que este cego, quando pediram que ele se calasse, ele gritou mais alto, mais forte? Porque ele estava vendo a sua oportunidade diante daquelas circunstâncias. E nós não podemos pensar diferente, irmãos, que nós não podemos, nesse momento tão difícil, estar olhando para as consequências, para as circunstâncias, mas precisamos ver que o nosso Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo em nossa volta, ao nosso redor, no nosso país, na nossa Paraíba. E com essas palavras, irmãos, numa linguagem bem livre, bem acessível, podemos dizer que misericórdia significava para aquele homem, para este personagem chamado Bartimeu, significa ver as misericórdias do outro com o olhar do coração. Olhar do coração. E Jesus, ele estava fazendo isso. E aquele cego tinha certeza, porque ele estava vendo. Ele não estava apenas olhando as circunstâncias, mas estava vendo que Jesus estava ali no meio daquela multidão e vendo com os olhos da fé. E poderíamos até dizer, o cego estava enxergando. Ele era cego, estava cego, mas ele estava enxergando. O cego que enxergava, podemos dizer isso. Segundo ponto, que eu quero refletir com os irmãos, que aquela seria uma única oportunidade, seria uma única chance para ver, para que aquele cego pudesse ver. E ele não poderia ter os olhos curados sem que surgisse aquela oportunidade. E que ele talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. Meus amados, Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, lemos a palavra de Deus, podemos afirmar categoricamente, com certeza e convicções, que Jesus, ele não é um caminho. Jesus não é uma verdade. Jesus também não é uma vida. Mas, sobretudo, Jesus é o caminho, diferentemente do que eu falei antes. Jesus é a verdade. Ele é a vida. E se ele deixasse este momento passar, referindo-me àquele cego Bartimeu, àquela oportunidade de ver, também teria passado para sempre. Por isso que nós precisamos nos apegar às oportunidades. As oportunidades que Deus está nos dando, por exemplo, nesse momento de crise que o nosso país está atravessando. E Deus nos dá a oportunidade de estarmos em nossas casas, com os nossos familiares, convivendo
mais tempo, coisas que nós não podemos fazer no nosso dia a dia, nas nossas idas e vindas, no nosso trabalho. E hoje nós estamos podendo fazer reflexões que antes não faríamos. Mas, queridos, e Jesus enfatizava a bênção para aquele homem. E a bênção de Jesus para aquele homem vinha através do Evangelho, que o Evangelho ele vivifica as nossas vidas. Porque a sua palavra ela é infalível, ela é inerrante, e é através do Evangelho que prega Jesus Cristo, que mostra Jesus Cristo, que as nossas bênçãos estão escondidas exatamente em Jesus Cristo. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que todos os tesouros, eles estão escondidos em Jesus Cristo. E no terceiro ponto eu quero refletir com os irmãos. A multidão estava tentando impedir o encontro daquele homem chamado Bartimeu com Jesus. A multidão estava tentando impedir. Aquele homem ele não enxergava, mas podia ver com os olhos espirituais que Jesus Cristo não era qualquer um que passava por ali. Ao clamar por Jesus, ele estava dizendo: eu creio que tu és o Messias prometido de Deus. E meus amados, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, os versos 14 e 15, nos dizem a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus amados irmãos, a geração pervertida e corrupta. Podemos ver aqui que nós estamos convivendo com esta geração pervertida e corrupta. E podemos imaginar e devemos pensar que toda essa situação que nós estamos vivendo são frutos da desobediência. São frutos de uma situação que toda a humanidade está vivendo. São frutos plantados por eles, de maldades, perversões, corrupções e tudo mais. Então, meus amados, Deus, quando olhamos para a Bíblia especificamente, Deus nos criou para vivermos em perfeita harmonia, principalmente com Ele, com sua criação e também uns com os outros, em todas as formas de relacionamentos. Foi assim que Deus nos criou. Mas a Bíblia diz nesse texto que lemos: resplandeceis como luzeiros. A luz pode ser direcionada ou refletida. E nós, como cristãos, refletimos a luz de Deus para as pessoas. Sua verdade, sua graça. Para que essa luz brilhe exatamente na direção dos outros. Voltando à história que nós estamos comentando sobre ela, refletindo sobre ela, o verso 51 do capítulo 10 de Marcos, que é a base dessa nossa reflexão.
o verso 51 nos diz: e quando Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Então vejam, amados, que no preâmbulo da nossa mensagem, eu fiz a distinção do que significa olhar e o que significa ver. Que o Bartimeu, este cego, ele não disse que queria olhar para Jesus, aquele olhar passageiro, aquele olhar sem pretensões, mas sobretudo ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. E meus amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos reportamos a João, o Evangelho de João, no capítulo 7, o verso 38, nós podemos ver que Jesus é a fonte de água viva. E a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olhando também para o Salmo 33, verso 4, a Bíblia diz, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. E meus amados, olhamos para esse verso e podemos ver que a palavra de Deus ela é infalível, é inerrante. A palavra do Senhor, ela foi revelada para nos corrigir, para corrigir a nossa sociedade, para corrigir as nações, os povos, todas as pessoas. E elas precisam exatamente ter esse conhecimento dessa revelação, porque a pessoa ela só pode se tornar uma pessoa boa, de caráter, se tiver esta vida transformada pelo poder da palavra de Deus. E meus queridos, a pessoa sem Jesus Cristo, ela não enxerga. E ela não enxerga não exatamente como aquele homem chamado Bartimeu, que ele era cego de nascença, mas a pessoa mesmo vendo, se ela não tem Jesus Cristo, ela não está enxergando absolutamente nada. E também ela não vê, se ela não está enxergando, logo ela não vê a necessidade evidente de clamar por misericórdia a Deus, para pedir que Deus ele venha ao nosso favor, venha ao nosso encontro, não é verdade? Para nos dar a vitória. Então ele poderia até ser apedrejado pela história que nós conhecemos, mas ele não se intimidou com aquela multidão, ele não se envergonhou, não se acovardou e, sobretudo, não se calou diante daquela multidão. Quanto mais aquelas pessoas pediam para que ele parasse, mais ele gritava, porque nesse grito ele estava demonstrando aquilo que ele estava almejando, aquilo que ele queria receber, a bênção que ele queria da parte de Jesus, que era exatamente ver. Mas, meus amados irmãos, e eu quero concluir esta mensagem dizendo que a graça de Deus em Jesus Cristo, ela está disponível a todas as pessoas. Mas é preciso entendermos que uma manifestação depende de um relacionamento, depende de expormos
as nossas verdadeiras necessidades e clamarmos a Deus por elas, ou por ela, se seja uma necessidade ou se for várias necessidades, clamar a Deus por elas. Também, meus amados, crer de todo o coração que Jesus é o único meio, o único caminho, a única esperança que temos para resolver os nossos problemas, é o que nós precisamos fazer. E é um momento que todos nós estamos vivendo, que precisamos nos dar as mãos, orar para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha cessar essa peste, essa pandemia, esse vírus, que todos nós estamos com medo, estamos escondidos exatamente por conta dele. Mas, meus amados, eu ainda gostaria de me reportar a uma história bastante interessante, verdadeira e, sobretudo, importante para pensarmos nesta noite. E eu quero pensar um pouco sobre aquela história que está registrada em segundas Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1. Meus amados irmãos, que a Bíblia nos revela e explica como o Senhor Deus garantiu a vitória àqueles que confiaram nele. E nós olhamos aqui rapidamente para essa história e contextualizá-la para o momento que estamos vivendo. Josafá, o rei Josafá, estava enfrentando a pior ameaça externa do seu reinado. E uma grande multidão, no verso 2 fala isso, grande multidão vinha contra a ele, a Judá, para exatamente destruir o povo de Judá. E vinha aquele povo os moabitas, amonitas e outras tribos da região ali da Síria, que estavam tentando e tramando esmagar todos ali de Judá. E em face da incrível disparidade numérica dos inimigos, Josafá se humilhou diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que foi. E qual foi o resultado? O resultado foi a maior vitória jamais experimentada por ele. Por isso, meus amados, no momento que estamos passando, confinados, em quarentena, como nós queremos denominar a situação que estamos convivendo com ela. Eu quero concluir essa mensagem me reportando ao verso 15 do capítulo 20 de 2 Crônicas, que diz: Dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E eu quero parafrasear e dizer: vós, moradores da Paraíba. E tu, ó rei Josafá, e tu, ó presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao que vos diz o Senhor a todos nós: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, diz o texto. Eu quero parafrasear, dizer: não vos assusteis por causa dessa grande peste, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E que, irmãos, nesse momento que nós estamos passando, não possamos estar olhando para as circunstâncias, mas que possamos estar vendo o que Deus
está fazendo e o que Ele vai fazer no nosso meio. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Deus amado e querido, Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és Deus nos céus e na terra. Tu estás, ó Deus, no controle de todas as coisas. Em Ti, Senhor, nós confiamos porque cremos no Teu agir, como diz a Sua palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso, ó Deus, que a nossa oração é essa. É o que o Senhor, é para que o Senhor intervenha nessa história. Mude este quadro, que possamos, ó Deus, voltar a ter o nosso trabalho, a trabalhar, a ir e vir livremente. Confiamos, ó Deus, no Teu agir, porque para o Senhor nada é impossível. Por isso, ó Deus, pedimos as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, que elas repousem sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, Senhor. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, interferir nesse momento que o nosso país está vivendo, Senhor. Tantas mortes, tantos desatinos, desacertos, tantas inseguranças, ó Deus, incertezas, mas Tu és, ó Deus, a nossa única esperança. Que assim seja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe grandemente e nos dê uma semana próspera e abençoada.